Está. Y no me capta la Hola, ¿cómo andan? Rodolfo, ¿todo bien? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Muy bienvenidos a este webinar que nos convoca hoy, que es sobre el tema de autocuidados en la promoción de la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos, fortaleciendo la cobertura sanitaria Fortalecendo a universal cobertura sanitária en el universal mes del no autocuidado. mês do Muy autocuidado. bienvenidos todos y Sejam vamos a bem-vindos. comenzar este webinar Vamos começar o recordando que las webinar, intervenciones de lembrando que as autocuidado intervenções se de encuentran entre los autocuidado enfoques estão más entre os prometedores enfoques para mais abordar los desafíos prometedores que para abordar plantea os el desafios acceso a los servicios de salud dados para o que acesso aos sean serviços de asequibles, saúde que sejam aceptables y de asequíveis, calidad. aceitáveis e de Vamos a dar qualidade. la bienvenida Vamos a dar nuestro as director, el boas-vindas ao doctor nosso James diretor, Fitzgerald, o, quien va a o dar las Dr. palabras de James apertura. Fitzgerald, que Adelante, dará as James. palavras de abertura. Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días a Muito todos, obrigado, estimados Rodolfo. Bom dia a representantes del Ministerio de todos, Salud, caros representantes organizaciones do de Ministério sociedad da Saúde, civil, organizações da asociaciones sociedade nacionales, civil, organismos organizações internacionales y profissionais, participantes de toda la organismos región. internacionais e En participantes nombre de la de toda Organización a região. Panamericana de la Em Salud, nome do realmente es un Departamento de honor Sistemas de Serviços de darles Saúde, la bienvenida OPAS, a é este uma honra seminario dar-lhes as virtual en boas-vindas el a este marco del seminário mes de virtual para o autocuidado marco do mês do 2025, autocuidado donde nos reunimos 2025, para reflexionar, onde nos compartir reunimos para avances y fortalecer refletir, nuestro compromiso compartilhar con la salud avanços sexual e fortalecer nosso reproductiva, compromisso com la a atención saúde primaria sexual e y el reprodutiva, acceso y a atenção primária e a cobertura cobertura, universal de acesso salud. e cobertura universal de Vivimos saúde. tiempos complejos. Las Vivemos crisis tempos humanitarias, el cambio desafiadores. climático, Crises los riesgos humanitárias, globales mudanças persistentes, climáticas, desigualdades la escasez persistentes de personal de salud e a calificado nos escassez de desafían a repensar profissionais cómo de saúde acercamos los qualificados servicios de nos salud a las desafiam a personas. repensar como En este contexto, las aproximamos os intervenciones de serviços de saúde às autocuidado pessoas. emergen como una Nesse estrategia contexto, as transformadora intervenções para de fortalecer el autocuidado sistema de salud, surgem como uma empoderar estratégia a las personas y transformadora para avanzar fortalecer os hacia la sistemas de salud universal. saúde, empoderar as La pessoas e atención avançar primaria de rumo à salud, tal y cobertura como se universal da lo saúde. establece la A Declaración de atenção Astana, primária de saúde, debe ser conforme el eje estabelecido na articulador de la Declaração de transformación. Astana, Las deve ser o intervenciones de eixo autocuidado articulador dessa refuerzan sus tres pilares: transformação. As servicios intervenções de, integrados, acción de multisectorial autocuidado y reforçam seus três empoderamiento pilares: comunitario. serviços integrados, La ação OPS reconoce multissetorial e que las empoderamento intervenciones de comunitário. autocuidado, A desde la Organização Pan-Americana de autoconsideración, Saúde la autoadministración de reconhece que as anticonceptivos intervenções de antiinyectables, autocuidado, hasta el desde o automuestreo para el autoteste de VIH o gravidez à VIH, permiten que las autoadministração de personas participan activamente en el anticoncepcionais cuidado de su injetáveis, salud, con até apoyo a adecuado, autocoleta para a información detenção clara do y vínculos HIV efectivos con los e o servicios. HPV, permite No que as son solo pessoas relaciones participem químicas, ativamente do son cuidado da sua expresiones saúde concretas com de apoio adequado, empoderamiento, informação equidad clara, y acceso. vínculos eficazes com El os serviços de autocuidado no saúde. reemplaza el sistema de O salud, lo autocuidado complementa. não Nos substitui permite o sistema ampliar de el acceso, saúde. Ele o complementa, reducir permite ampliar o las acesso, barreras, reduzir mejorar la barreiras, eficiencia y melhorar a promover la eficiência e equidad. promover a equidade. Su implementación Sua exige implementação marcos requer normativos marcos habilitantes, normativos formación del personal de salud, favoráveis, financiamiento capacitação dos sostenible profissionais y de saúde, mecanismos de seguimiento financiamento y validación. sustentável e mecanismos de Estas monitoramento e intervenciones de avaliação. Estas autocuidado intervenções permiten, de primero, autocuidado ampliar la permitem, cobertura primeiro, ampliar a afectiva cobertura en contextos afetiva con escasez de em personal o contextos com escassez de infraestructura. profissionais ou Segundo, optimizar infraestrutura. recursos mediante Segundo, modelos de otimizar facturación recursos por más meio de modelos de flexibles y prestação de costo serviços eficaces. mais Tercero, flexíveis fortalecer e la custo APS efetivos. al integrar Terceiro, servicios de fortalecer a promoción, atenção prevención, primária de diagnóstico saúde y ao tratamiento integrar desde serviços la de promoção lógica de comunitaria. prevenção, Y diagnóstico e finalmente, tratamento com uma empoderar a las lógica personas, comunitária. E, reconociendo su finalmente, capacidad para empoderar as tomar pessoas, decisiones informadas reconhecendo a sua sobre capacidade la de tomar salud. decisões informadas sobre a En sua América Latina saúde. y el Caribe Na estamos América avanzando Latina e o y Caribe hoy estamos avançando compartiremos e hoje experiencias, compartilhamos analizaremos facilitadores y experiências, barreras y definiremos vendo próximos pasos facilitadores e para barreiras e seguir definir construyendo sistemas próximos de passos salud para continuar más inclusivos, construindo um sistema de resilientes saúde y mais centrados en las inclusivos, personas. resilientes e La centrados nas salud universal pessoas. no es solo un A objetivo técnico, saúde es una universal não é um aspiración ética. objetivo Es garantizar que técnico, é todas las uma personas, inspiração sin ética, é importar garantir su que todas edad, as género, pessoas, sem condición importar socioeconómica o a sua lugar de idade, residencia, gênero, condição pueden acceder socioeconômica a ou lugar servicios de de salud residência, de possam calidad acessar serviços y de sin saúde enfrentar de qualidade dificultades sem económicas. ter dificuldades El econômicas. autocuidado entonces O es una autocuidado palanca dental poderosa é para uma lograrlo.
uma palanca poderosa para conseguir. El autocuidado con los 6 bloques funcionales del sistema de Vemos salud. os 6 blocos Gobernanza, funcionais do prestación de bloco servicios, do sistema de recursos saúde: humanos, tecnologías recursos sanitarias humanos, y tecnologia información. sanitária e Y lo informação. hacemos desde los principios y valores E de la vemos desde organización, princípios e al derecho valores a la da salud, organização ao la equidad direito da y la saúde, a solidaridad. equidade e a Sean solidariedade. bienvenidos entonces a este Sejam webinar. bem-vindos, Esperamos então, que a sea esse webinar. productivo para Esperamos todos. que Muchas seja gracias, muito Rodolfo. produtiva para todos. Muito obrigado, Rodolfo. Muchas gracias, doctor James Muito Fitzgerald. obrigado, Y Dr. ahora los James invito a Fitzgerald. mirar un Convido video agora muy vocês corto a ver para um poder vídeo mostrar muito la curto que voz poderá de mostrar a algunas de las voz personas que de son algumas das los pessoas que são los actores y las actrices os del atores, sistema de atrizes salud desse que sistema de proponen saúde que una propõe innovación como el autocuidado. uma inovação Por favor, como é Tatiana, o el autocuidado. video. Adelante. Tatânia, por favor, se pode colocar o vídeo. El objetivo de este taller es O objetivo definir desde a oficina é definir linhas prioritárias de ação, desde a agência ou desde o autocuidado da mulher e da sua família na redução da mortalidade materna. É o fundamento para mudar os resultados de saúde, especialmente nas populações mais vulneráveis. Nesse empoderar de uma pessoa, empoderar também as comunidades. O autocuidado para as pessoas que temos HIV é muito importante. Uma questão de vida ou morte. Eu tenho HIV há 24 anos e posso dizer que tudo é autocuidado. Não deve se entender como algo que substitui os serviços de saúde. Esse autocuidado que faz é melhorar o acesso aos serviços de saúde para populações que estão na área rural ou que não têm muita escolaridade. Isso aqui é muito mais importante. E agora, com a tecnologia que está nas nossas mãos e que a comunidade pode realmente ter o empoderamento sobre a sua saúde, por isso que é tão importante. Para nós, como pessoas jovens, é fundamental a questão das redes comunitárias e redes entre jovens. Achamos que essas redes não são construídas em espaços clínicos unicamente, mas também no bairro, na praça, na estrada, e que são esses espaços que têm que chegar aos serviços de saúde e não. Nós estamos enfrentando um enorme desafio. Esse é um desafio estrutural. Nós não temos uma quantidade suficiente de trabalhadores na área de saúde e um grande gasto que não se coaduna com o declínio de investimento financeiro na saúde, enquanto há um aumento de preços ligado a desafios políticos, mudança climática, e estamos muito perto da data limite dos OSGs, que é 2030. Então, realmente precisamos pensar em como atender às metas que nós colocamos e o autocuidado faz parte disso. Ver a saúde e promover esse acesso aos sistemas de saúde é uma das principais ferramentas para o acesso à saúde. Acessar a práticas de autocuidado em planejamento familiar que não precisam sempre necessariamente da intervenção de um profissional de saúde. São intervenções que aumentam exponencialmente o acesso aos sistemas de saúde. Muchas gracias. Muito obrigado. Vamos avançar nesse webinar, começando com a primeira apresentação. Quero apresentar a Manjula Narisman, que é nossa colega, que desde a OMS vai participar nessa primeira parte, falando de alguns conceitos cruciais da prática de autocuidado em saúde sexual reprodutiva. Nossa colega Manjula Narisman vai falar desde Genebra, teve alguns probleminhas de conexão, mas aviso a todos, todas que têm serviços de interpretação, tanto em espanhol, português e inglês. Por favor, pode selecionar na parte de baixo da sua tela
a linguagem que Manjula va a vocês hablar en preferem para inglés, ver por a lo sua tanto, apresentação. Manjula vai falar em yo les inglês, pido portanto, quem que precisar de seleccionen el idioma interpretação, español. seleciona a língua We will espanhol. have translation in the full webinar in 3 languages: Portuguese, English, and Spanish. Please select your language. The following presentation will Vamos be ter a in English, tradução dos três and our idiomas, colleague português, Manjula espanhol e Narisman from inglês. the A nossa Department of colega vai Sexual falar em Reproductive inglês, a Maternal, nossa Newborn, colega Child, Nadjula Adolescent, vai Aging, Health and falando do Research in the departamento em Genebra, WHO, the World Health Organization from da Geneva, sede will da be presenting OMS, the next vai nos presentation. Please, apresentar Manjula, the floor is a yours. próxima parte do Go nosso ahead. programa. Marjula, você tem a palavra. Yes, Vocês clear. estão me escutando? Excelente. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos que nós experimentamos. Agradeço a todos, Rodolfo e colegas, pela organização, pelo convite. É muito emocionante estar aqui com vocês. Como disse o Rodolfo, o novo nome do nosso departamento é um nome longo. E ele cobre essa abordagem de decorrer da vida da pessoa assim que nasce até o envelhecimento. E é muito importante isso que estamos vendo no sentido do autocuidado. É claro que essa abordagem de decurso da vida é importante, toda parte. Todo estágio da vida de uma pessoa é muito importante, desde da para o ser humano, desde quando nasce, adolescência, maternidade, vida reprodutiva, saúde sexual, o envelhecimento, para todas as nossas áreas. E nesse slide, podemos ver que o autocuidado, na verdade, constitui a primeira linha de ação para todos os cuidados de saúde. Provavelmente é o nosso primeiro passo de manhã, quando escovamos os dentes, e talvez a última coisa que fazemos durante o dia. E quando falamos de autocuidado, nos perguntamos: é a promoção de saúde? É uma alimentação melhor? É sobre as decisões que se faz sobre a própria saúde? É também, mas da perspectiva de sistema de saúde, e essa é uma área que ganha cada vez mais importante na nossa área de saúde, o autocuidado hoje tem uma ampla gama de intervenções, produtos e serviços que podem dar apoio às comunidades, famílias e aos indivíduos para melhorar e manter o seu bom estado de saúde. Enquanto a base de todo o cuidado de saúde é o autocuidado, ela é também um componente essencial da dos da prestação de saúde. A ideia não é que a autocuidado tome o lugar dos serviços de saúde, mas sim um complemento a muitos aspectos da saúde, dos serviços de saúde como conhecemos, seja acesso a fármacos, localizações, clínicas, cuidados especializados, todos eles precisam e devem continuar a existir, mas o autocuidado não pode entrar no lugar de todos, mas é um ponto de início, é algo que pode ajudar as pessoas a melhorarem sua autonomia, sua agência, pode ser interessante em termos do ponto de vista de custos, aumentar as eficiências, e a Covid-19 é um bom exemplo. It can be done in virtually every setting, and it can lead to better health outcomes, both Se by viu em quase reducing todos os mortality, panoramas by e pode reducing levar a morbidity. melhores resultados de saúde para reduzir a For that mortalidade e a reason, morbidade. next Por slide, please. isso, a OMS, WHO seguinte slide, has por recommended gentileza, a self-care OMS for recomendou every o country, autocuidado every a todos economic os setting, países, a and todas as as a critical economias, a pathway todos os to universal contextos, health coverage, como uma to rota keep the world crítica safe and para serving the conseguir a vulnerable. cobertura And universal this is de particularly saúde e important manter because um mundo self-care seguro is e important in the atender everyday os life, but it's also vulneráveis, important in principalmente porque o humanitarian settings, autocuidado é importante no at times cotidiano, when, também é importante people nos are contextos if there's humanitários. Às conflict, vezes as whether pessoas there is a têm climate change contextos de related event, and so conflito self-care pela becomes mudança important in climática, those
E autocuidado é um dos aspectos importantes. Também é importante para as pessoas que são vulneráveis e que não têm acesso aos sistemas de saúde ou que não têm acesso à qualidade de cuidado que é necessária. Então, há essas opções de autocuidado também nesses espaços. Eu não consigo ver os slides. Não sei se vocês estão conseguindo ver os slides. Yes. Yes. Sharing again, please. Okay. Okay. So I think we Muito just the bem. next slide. Então, seguinte Yes, there we slide, go. por And so gentileza. so just the previous slide, very quickly, is Rapidamente, we para talk revisar about essa self-care, this slide, umbrella falamos term, sobre about the o ability termo of amplo de individuals and families autocuidado, and sobre a communities capacidade to dos promote indivíduos e health, das to famílias para prevent promover a disease, to saúde, maintain prevenir health, as and doenças, to cope manter a with illness saúde that e can be também with or without the enfrentar as support of a health or doenças a care worker. com ou sem o And these apoio interventions and actions da are saúde ou de um actually trabalhador da tools saúde. E essas that support intervenções e self-care. ações And realmente they could são include ferramentas que apoiam o medical autocuidado devices e poderiam to incluir measure blood também pressure. It could dispositivos mean médicos para medir a pressão diagnostics, such sanguínea as ou an HIV também self-test. para ter um It could be diagnóstico drugs that como can be de used to HIV, self-manage certain um, conditions. ou And também all of these poderiam can ser also algumas be medicinas provided para through digital health poder and other tratar means. certas So condições. Isso também pode self-care, as we ser know it, is a oferecido very pela large and saúde umbrella digital e term, outros but it médios. encompasses O biomedical autocuidado é um interventions, termo but amplo, also mas actions, também both by the abarca health systems intervenções and by individuals. biomédicas, Next slide, please. ações pelos sistemas de saúde e pelos indivíduos. Seguinte slide, por gentileza. So just while we're waiting for the slide, I don't know whether it's moved, but Eu there's não sei se certain vocês estão examples of conseguindo ver a self-care seguinte that many of slide, you mas know. há alguns But I exemplos just de wanted autocuidado que to muitos de vocês já reflect on this conhecem. Gostaria de because, refletir for sobre esses instance, exemplos, if we porque, go por back exemplo, se nós voltamos there we go. Self-care, if we o take the example of autocuidado, women's health, se tomamos self-care o has been exemplo da shown, saúde das and mulheres, there's o plenty of evidence autocuidado that mostrou, it's e há improving muita the evidência autonomy in sobre agency. isso, So, for que há instance, uma melhora na with the use of an autonomia HIV das self-test kit, mulheres com o women uso can test themselves dos without testes having de to visit a clinic. It HIV can increase their pessoais. As access to mulheres not podem just the fazer os cancer testes care, elas but early mesmas sem ter diagnosis que ir and para uma decision making. clínica, e isso It aumenta o supports their acesso não apenas autonomy. ao teste, mas também It is ao also shown to reduce diagnóstico stigma. Next slide, please. temprano e But a other tomada de areas decisões, of que também women's vai apoiar sexual a and reproductive autonomia e vai health, mostrar for instance, que the access podemos to reduzir o estigma. self-injectable Seguinte slide, contraception em outras or áreas HPV da cell saúde sampling sexual e are two reprodutiva other das mulheres, examples por for exemplo, o acesso that are dos now widely anticoncepcionais published and need injetáveis to be ou as increased in terms of amostras, access and coverage que for podem ser também outros many exemplos women who may need it. para And if we take the aumentar example of o the acesso e a HPV cell sampling, for cobertura instance, para this muitas is mulheres que when women can precisam collect dessa their own ajuda. cervical As samples. mulheres They podem can send coletar it as suas to próprias amostras a cervicais clinic e or podem a sample enviá-las a laboratory uma facility, clínica ou get the algum test results either laboratório through their para phone obter os or through a resultados do meeting with a health teste worker. pelo And if telefone it's ou negative, provavelmente they com can uma go back to reunião business com as um usual, profissional or da they get a saúde, retest. e se for negativo, This eles podem self-care intervention may be the only way voltar a to fazer a reach sua vida como the screening estavam targets that fazendo countries have set. normalmente. Então, And também so temos to esta reduce intervenção de cervical cancer, autocuidado, mas não é including this a self-care única intervention, will maneira. be Também an temos essential as way to disseminações, reach that coverage países and que those estão já national goals and fazendo targets. Next slide. essas intervenções And que são the essenciais guideline para a from cobertura e para os WHO actually objetivos covers a nacionais. whole range of Então, o autocuidado, a recommended guia da actions and OMS, interventions for cumpre self-care. It uma covers variedade de ações e intervenções recommendations for recomendadas. Há antenatal care, recomendações delivery and para postpartum care, cuidado contraception, pré-natal, including para o infertility, parto, para o safe cuidado abortion, pós-parto, STIs, HIV, anticoncepcionais, and promoting sexual health infertilidade, as well. aborto, In addition to this, HIV, there are promoção da saúde recommendations around sexual. NCDs, Então, há such as monitoring blood pressure, blood recomendações glucose,
Por exemplo, o monitoramento da pressão sanguínea, da glucosa no sangue, há recomendações sobre diferentes contextos, contextos humanitários, em diferentes comunidades, por exemplo, comunidades transgênero ou pessoas que vivem em abrigos ou outros. Então, aborda uma variedade de temas que são importantes para facilitar a introdução e também a aceitação dessas opções. Também está baseado num marco conceitual. Não vou ler isso tudo, mas basicamente trata-se de colocar as pessoas no centro do processo. E quando fazemos isso, nós estamos colocando os indivíduos no coração das ações e podemos oferecer a abordagem holística para a sua saúde. Então, por exemplo, se alguém vai para uma farmácia para pegar uma opção de autocuidado, por exemplo, um teste de gravidez. Então, o atendente pode oferecer também um teste de sífilis ou outro teste de diagnóstico. Também poderia perguntar se precisa de anticoncepcional, se precisa de monitorar a pressão sanguínea. Então, há diferentes opções que poderiam ser oferecidas nos diferentes pontos de acesso. Então, essa abordagem mais holística é o que precisamos para cobrir as necessidades de saúde e temos esse marco conceitual que coloca a OMS e que coloca os indivíduos pela OMS no coração das intervenções e das necessidades de saúde. E também considera os direitos humanos, a igualdade de gênero, uma abordagem holística, ética, e reconhece que as pessoas tenham acesso à informação, que possam usar seus telefones, a telemedicina, que possam usar as farmácias e outras formas de obter informação sobre os conselhos para os atendimentos que precisam. Então, aí é onde nós estamos construindo um entorno que vai favorecer alguns dos aspectos, e é importante, por exemplo, para aqueles que não estão sendo atendidos ou que podem estar sendo sujeitas à violência, à coerção, à discriminação, estigma, autocuidado não é apenas uma opção, eles devem ter a opção de poder ter um entorno que vai favorecer o autocuidado para eles, para ter uma melhor consideração da sua saúde em qualquer cenário. É um cenário complementar. E também temos a rendição de contas. Então, há a responsabilidade dos indivíduos, mas também é a rendição de contas dos governos, do setor privado, do sistema de saúde, que devem ser capazes de oferecer melhores serviços de saúde. Isso inclui também o autocuidado. Isso quer dizer garantir a qualidade, a segurança dos produtos. Precisamos abordar os problemas. Há alguns vazios, por exemplo, esse entorno propício, e precisamos integrar o autocuidado nas políticas e programas nacionais de saúde. Nesse slide, vemos que há a implementação, uma guia de implementação que foi desenvolvida. A guia de implementação está centrada nos elementos principais dos sistemas de saúde, e vocês provavelmente já conhecem que são 6 elementos, e tentamos oferecer exemplos, elementos-chave de como introduzir esses elementos principais no autocuidado para ajudar ao atendimento de saúde primária, melhorar a agência e a autonomia dos indivíduos e das comunidades, mas também trata-se de abordar os determinantes sociais de saúde para garantir que possamos melhorar a cobertura através das opções de autocuidado.
Aqui vou revisar muito rapidamente esse conteúdo. Esse quadro de competências de autocuidado basicamente trata-se dos trabalhadores de saúde e do cuidado. Temos três componentes. Um é para apoiar as normas de cuidado que os trabalhadores de saúde e de cuidado possam precisar. O segundo é sobre uma guia de conhecimento. Como sabem, aqui falta algumas normas de competências que podem ser fortalecidas. E o terceiro é uma guia de currículo, em termos de melhorar a capacitação, a pré-capacitação e também o serviço nas capacitações práticas para os trabalhadores da saúde e do cuidado. Aqui vemos algumas dos padrões, onde vemos o autocuidado através de três normas de competências-chave. Eu não vou ler todas elas, mas gostaria aqui de ressaltar que o autocuidado é para que os trabalhadores de saúde promovam o autocuidado como uma opção. Se alguém vai para uma clínica, por exemplo, para anticoncepcional, o trabalhador de saúde pode oferecer essa confiança para que o indivíduo possa receber a informação que precisa e as diferentes opções incluídas, por exemplo, a opção de autocuidado. Há esse elemento, mas também há o elemento de gerir a própria saúde. Vimos que em muitos casos os trabalhadores de saúde, de cuidado, podem também enfrentar estresse e o autocuidado para eles mesmos também é importante. O conhecimento, o guia de conhecimento, como eu já disse, trata-se sobre os métodos de fortalecer algumas dessas normas, por exemplo, como ter um cuidado mais centrado nas pessoas para os indivíduos. Então, é uma estrutura baseada nessas competências-chave para apoiar os trabalhadores de saúde e do cuidado. E o guia do currículo é um guia similar. Temos as 10 normas de cuidado desenhadas em com 5 aspectos, o tipo de capacitação que possa ser necessário, e uma capacitação contínua a diferentes níveis, dependendo da cultura e das necessidades dos trabalhadores da saúde e do cuidado. Muita da pesquisa realizada e dos recursos estão incluídos nesse kit de ferramentas que atualizamos todos os anos e tivemos o lançamento desse guia no mês do autocuidado e no dia do cuidado da saúde, que foi no 24 de julho. Muitos dos nossos escritórios de país podem revisá-lo. Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem contatar-nos. E gostaria de finalizar dizendo que estamos agora em um momento, principalmente para a saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos e saúde materna e outros aspectos dos recém-nascidos, da saúde das crianças e dos adolescentes. Estamos em um momento onde estamos sendo afetados pelas políticas, pela religião, pela bigotria, muitos aspectos que estão diminuindo a capacidade das pessoas para que possam viver suas vidas plenamente. E temos essas opções de autocuidado para eles, para nós mesmos e para podermos ter sociedades mais saudáveis, indivíduos mais saudáveis. Finalmente, o objetivo é que todos cuidem da sua própria saúde, que a sociedade dos países tenham pessoas com boa saúde. Então, muito obrigada e desejo continuar ouvindo as outras apresentações. Muito obrigada, Manjula, como sempre,
Curtimos muito a sua apresentação. Muito Manjula, muito obrigado, estimada Manjula. obrigado. Se tem alguma pergunta durante a apresentação, a gente viu que durante a apresentação tinha algumas perguntas. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, esse é o momento para fazer agora. Temos alguns minutos para uma ou duas perguntas para a Manjula. Então, se puderem colocar a pergunta. Bom, perguntaram se os materiais que a Manjula apresentou estão traduzidos ao espanhol. Sim, estão traduzidos. Na maior parte está traduzido. Praticamente todos os materiais foram traduzidos para o espanhol. Para poder utilizar, vocês precisam entrar na página web da Organização Pan-Americana da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde e vão entrar em todos os documentos de informação, especialmente esses três que a Manjula apresentou com detalhe. Vocês têm alguma outra pergunta? Alguma dúvida? E aí a gente vai conversando e respondendo. Todos estão cumprimentando. Estão nos cumprimentando do México, estão cumprimentando muito bem. Por favor, compartilhar os enlaces também para depois o que a gente falou no último slide da Manjula estão as informações sobre as ferramentas de comunicação. Aqui, Manjula, we have a question maybe for you directly. I will read it for you. Said that would not be positive to incorporate the HIV and STIs to the routine medical exams for every client, every patient. I think that would be very good to reduce the stigma and for persons that are, using some protection. And in 21st century, sounds ridiculous that people from 40 to 50 years old never had an analysis of the STIs because of afraid or stigma or not recommendation. That is a question from Javier that is for you, Manjula. Will not be better to open in every single consultation the test option than the self-care option? Open to you. Manjula, can you hear us? Mientras Manjula logra conectarse, voy a intentar responder a tu Enquanto a pregunta. Manjula vai se conectando, eu vou tentar responder a pergunta e vamos. Yes, we can hear you. Oh, I'm so sorry. I'm just, yeah. Desculpem. It's one of those things. So if I heard the Sim, question correctly, se it's eu about, ouvi a pergunta bem, trata-se should we not make, sobre se não self-tests deveríamos more ter o ideal during, autocuidado mais all the disponível consultations. Is para that the todas as question? consultas. Essa foi a Closely, pergunta? but the question is why not including Sim, in a pergunta é every por que não consultation incluir em a todas test as consultas made um by the teste medical system rather than dentro do to sistema de self-test? saúde, em Oh, I lugar see, de I usar see. o Well, yeah, autoteste? yes, so Sim, it's not a question of, eu acho as que I said, either or. não I se think trata de if, poder ou não poder, mas we know that eu when we acho increase que options, nós sabemos when que we quando have more aumentamos as than one option, opções, it's quando always temos better mais for de the uma patient. opção, So sempre é melhor there para o are indivíduo. people who Então, may há prefer pessoas to que do the test poderiam at the clinic. preferir There are fazer o others who may teste na prefer to do it at clínica, home. outros And, que if we poderiam take the example preferir again of COVID, fazê-lo em we casa. needed Se to levamos have o exemplo those da self-tests COVID, available in many precisávamos locations, o not just autoteste em at the clinic. muitos They locais, needed to não have it apenas na available at the clínica, e pharmacy
precisavam dessa disponibilidade na farmácia, em casa, antes de viajar, depois de viajar. E o mesmo aconteceu para o HIV ou para o gravidez. Ter esses testes disponíveis em casa não quer dizer que não sejam feitos na clínica. E para, por exemplo, HIV, para as amostras de HPV, muitas mulheres preferem vir à clínica para fazer o teste. E podemos ver que não é um ou outro cenário, mas certamente podemos aumentar essa opção e podemos ver que isso também poderia aumentar a cobertura. Sounds very good. Thank you so much, Manjula, for the answer. Muito obrigada, Manjula, pela resposta. Como sempre, foi muito clara. Se vocês têm mais perguntas, por favor, compartilhem as suas perguntas na sessão de perguntas e respostas para que consigamos apresentar as perguntas para vocês depois. Agora, continuando com o programa que a gente tem para hoje, vamos começar um painel com uma resenha quer dizer, um resumo de até onde a gente chegou com um grupo de países que a gente começou todo esse caminho, né? São 12 países que foi com relação à taxa de mortes maternas. E hoje vamos contar um pouco das experiências de sucesso que a gente teve. Sabemos claramente que na nossa região existem enormes diferenças, e especialmente com relação ao acesso ao planejamento familiar. A porcentagem de mulheres que não querem ter filhos e que não estão usando nenhum anticoncepcional se está relacionado com o que se denomina necessidade insatisfeita. E também com esse grupo de mulheres, tem um grupo de mulheres que usa o método tradicional. E vamos explicar que considerar o método tradicional é como se não estivesse utilizando nenhum método, porque o risco de ficar grávida é muito alto. O Conselho Diretivo 75 reunião para as Américas da Organização Pan-Americana para a Saúde, que aconteceu no ano passado, com a presença de todos os ministros de saúde da região, avaliou o acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutivo. Um documento que a gente preparou a partir da Organização Pan-Americana como secretariado, onde claramente podemos ver que um dos enormes problemas dessas diferenças que a gente pode ver está relacionado com o acesso. Temos populações dentro do mesmo país que têm uma enorme diferença aos acessos aos serviços de saúde, especialmente ao serviço de saúde sexual e reprodutivo. Então, esse é um dos grandes separadores destas necessidades. Escutaram a Manjula claramente como a Organização Mundial propõe, o autocuidado seja uma ponte entre a comunidade e os serviços de saúde, que possa ajudar a ter acesso de uma forma mais acessível às práticas de autocuidado. Então, dentro das diretrizes, vou entrar um pouco dentro do contexto regional. Temos 38 diretrizes de evidência e algumas delas são simples, como o autocuidado, medicação anticoncepção injetável, que as mulheres podem fazer sem a necessidade de um profissional da saúde. E isso pode ter acesso sem receita aos anticoncepcionais. Também temos o fornecimento de pílulas por longos períodos de tempo, 6 meses até um ano, como uma evidência muito forte de que aumenta a utilização e aumenta as pílulas. Então, temos práticas de alto impacto de sucesso no mundo. Se vocês podem ver aqui do lado esquerdo, como o mundo foi documentando os melhores acessos ao serviço de saúde e a proteção também dos direitos reprodutivos. Na América Latina, depois da publicação da guia da OMS, fizemos
um trabalho com 12 países e 9 que a experiência está nesse documento, onde podemos avaliar a possibilidade dessa prática de inclusão de autocuidado e como os países avançaram nessa área. Então, tivemos uma primeira reunião metodológica, onde foi definida a metodologia de análise, e depois esse documento que eu mostro a primeira página, onde agradecemos a equipe do CIPS-IEX, que nos ajudaram de forma técnica na elaboração desse documento, e também as equipes de cada um dos 9 países que validaram a informação. E então podemos ver nas linhas horizontais a prática de autocuidado e nas linhas verticais o nome do país, e em verde quando está implementada, em amarelo em vias de implementação e vermelho que não está fazendo essa prática. Então, cada uma das organizações, cada uma das recomendações, né, com a presença das autoridades dos países que participam. Um exemplo seria, como no Uruguai, hoje temos a honra da vice-ministra do Uruguai, com quem vamos falar e publicamos este paper, onde analisamos o papel do autocuidado no aborto seguro, como vocês podem ver nesse gráfico, como no Uruguai diminuiu a mortalidade materna com algumas mudanças muito importantes que precederam a mudança da lei e que tinham como centro sempre a mulher, e o autocuidado era uma estratégia. Então, no vídeo de lançamento das práticas de autocuidado, o Uruguai, como o país da região que implementou essa prática antes das guias da OMS serem publicadas, eles já tinham publicado, analisado e tomado a decisão de política pública, e que então podemos ver nas lições aprendidas quando realmente tivemos uma diminuição da mortalidade materna. Então vamos escutar hoje o ministro a implementação de todas essas atividades. Além disso, temos recomendações que, com relação aos anticoncepcionais e à autoadministração, são realmente indicados depois de um aborto em condições de risco, uma gravidez não planejada ou depois de partos onde deve usar métodos de longa duração. E também deve estar relacionado com a prática de autocuidado, e isso podendo determinar o grau da que a pessoa pode e deve auto-administrar sua saúde e ter a informação para estar pronta, como falou Manjula, dentro desses 3 quadros teóricos que ela explicou muito bem. E aqui vemos as capas das publicações. Também quero mostrar também com muito orgulho o desenvolvimento da roda de aplicabilidade das práticas de autocuidado dentro dos diferentes contextos de saúde. Foi premiada com o prêmio da excelência pelo diretor do General da Organização Mundial da Saúde. E também desenvolvemos um perfil de países que foi compartilhado com os colegas que participaram numa reunião presencial no mês de outubro do ano passado em Bogotá. E esses países priorizados, que a gente já tinha feito essa análise, foram convidados para compartilhar as boas práticas. Então, aqui podemos ver alguns dos indicadores que nos ajudaram para monitorar a prática implementada de autocuidado. Então, este é o documento final da reunião de Bogotá do ano passado, onde perguntamos para os responsáveis dos ministérios de saúde, da área de saúde sexual e saúde reprodutiva desses 12 países da região, se a questão era nova para eles ou se tinha algo novo, e todos eles disseram que realmente aprenderam muito com os temas. E perguntamos antes da reunião, quando pensamos autocuidado, que palavra a gente tem na cabeça? E as 2 palavras eram amor próprio e saúde. E no final da reunião, a autonomia, o empoderamento se foi reforçado dentro do conceito de cada um dos participantes, que puderam compartilhar suas experiências. E perguntamos também como fazemos a partir desta questão teórica para a ação direta. Então tivemos 5 ações que saíram: educação,
depois financiamento, capacitação da equipe de saúde, trabalhar com comunidades que estão sendo priorizadas e também o monitoramento das práticas dentro de um tempo real. Dentro das linhas de integração, uma das recomendações dos técnicos foi fazer o webinar regional e que hoje estamos realizando. Também proporam equipes de trabalho apoiadas pela OPS e por Fundo das Nações Unidas e que trabalhamos juntos. Também a adaptação das rodas de autocuidado que eu mostrei, que recebeu o prêmio em Genebra, a inclusão dos nossos países dentro dos métodos da inclusão depo subcutânea, também utilizar as tabelas de colores para poder avaliar dentro de um ano. Isso será em outubro e novembro, onde vamos ter uma reunião para avaliar os avanços e abrir uma colaboração sul-sul entre os países para que possam apresentar suas experiências de treinamento, ter um arquivo de boas práticas, assim como temos, assim como a OMS faz, a OPS também, a OPAS também vai fazer, e também áreas de organização que estão vinculadas com esse trabalho. E também foram propostas como objetivo para diminuir a mortalidade materna, tivemos algumas ações. E aqui temos alguns compromissos que foram determinados pelos países o que poderiam fazer para ter um melhor acesso. Então, o primeiro é melhorar as técnicas de autocuidado, a autoadministração de anticonceptivos de injeção pelas mulheres, especialmente nas áreas de difícil acesso, desenvolvimento de materiais educativos que possam ter uma sensibilidade cultural, aproveitar ferramentas digitais, como vimos no vídeo, também que os promotores de saúde que estão perto da comunidade e na mesma comunidade, que os líderes de comunidade, para que eles possam entender essa união entre o sistema de saúde e as práticas de autocuidado. Desenvolver redes de apoio que estão centradas na comunidade e que acompanham a entrada ao serviço de saúde, promover políticas que possam integrar o sistema de atenção primária e o autocuidado, garantir um financiamento sustentável e diminuir as barreiras de acesso econômicas, geográficas, culturais e outras, para especialmente que as comunidades menos favorecidas possam participar. E também políticas sensíveis ao gênero, que permitem o acesso equitativo aos recursos de autocuidado, respeitando os princípios de confidencialidade e não discriminação para a tomada de decisões informadas e em relação a todas as iniciativas de autocuidado. E também estabelecer um sistema de monitoramento para poder entender o impacto das intervenções e também medir o resultado para ter uma melhor estratégia, para poder ter esse autocuidado com maior segurança. E aqui termina a introdução a esse painel. Muito obrigado por escutarem. E aqui deixamos alguns links para publicações e links dos vídeos também com relação à prática de autocuidado na região. Agora quero apresentar os palestrantes. Primeiro, a coordenadora do painel. Se podemos ver os slides, quero apresentar a doutora Gabriela Perrota, doutora em psicologia, consultora independente para a OPAS, e que apoia esse modelo de análise desde o início. É ex-coordenadora técnica da Direção de Saúde Sexual e Reprodutiva do Ministério de Saúde da Argentina, docente de grau de graduação e pós-graduação na Universidade de Buenos Aires e pesquisadora na SAGI e amada dentro dos comitês científicos. Então, passo para a doutora Perrota, que vai apresentar os nossos palestrantes. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde vocês estiverem.
Não sei se Tatiana pode colocar os outros slides. Cámaras a Leonel, a Camila y a Mónica. E a Camila, a Leonel e a Mônica, então, para poder apresentar. Gracias, ¿cómo están? Obrigado, como estão? Bem-vindos. Bueno, les voy a Bem-vindas, presentar bem-vindo. Vou primero apresentar por Brasil primeiro o Brasil. a Camila Gasparro. Camila, Ella es coordinadora de ela é promoción de coordenadora materna de la Coordinación General de Salud de las Mujeres del Ministerio de Salud de Brasil. ela é do Ministério de Les Saúde, presento también por também Colombia que ela é a coordenadora de Mónica prevenção de Castro, mortalidade materna, da coordinadora del saúde e Grupo de coordenação, Impulso de Vida y líder del Plan de também Acceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna de la Dirección Mônica de Promoción y Castro, Prevención que é del Ministerio de Salud coordenadora do grupo do Social custo de de vida e Colombia. líder de plano de Y por aceleração para a Uruguay al diminuição da profesor mortalidade Dr. Leonel materna, Manioso, él es e el o doutor secretario de Salud del Leonel, Ministerio de Salud subsecretário do Pública Ministério da Saúde e y Saúde además es Pública, profesor titular e é de professor la titular clínica da ginecotológica, clínica se me ginecotológica. trabó la lengua, Facultad de Me Medicina travou um de la pouco a língua Universidad de aqui, la República da en Universidade da Uruguay. República no Bueno, Uruguai. con ellos Então, com vamos eles, a llevar adelante vamos un começar panel painel donde yo voy a onde hacerles tres preguntas, eu vou fazer 3 de a perguntas. una primera pregunta, y les voy a Uma pedir primeira a pergunta e ustedes vou que pedir aos 3 puedan que possam compartir contar, con nosotros en compartilhar com a este gente webinar. nesse Y tiene webinário foco en salud sexual reproductiva com materna. relacionado La à primera saúde pregunta es cómo reprodutiva e planifica materna. A su primeira país pergunta é como las o seu intervenciones de país autocuidado realiza o políticas o autocuidado e estrategias como nacionales isto de está salud nas para políticas apoyar el logro de la estratégicas de cobertura cada país sanitaria universal. para incentivar a Si cobertura quieren, vamos a seguir sanitária. el orden de la Então, podemos presentación. Camila, começar ¿podrías com compartir con nosotros Camila. algunas ideas? Tenemos un tiempo breve, ustedes ya Temos um saben, tempo pero breve, vocês espero sabem. que sea suficiente para Espero que compartir. dê para poder Gracias. compartilhar. Obrigado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes Muito o obrigada. buenos Boa días. tarde ou buenos dias. Gracias, Gabriela, por la Obrigada, presentación. Gabriela, pela Gracias por la invitación apresentação. para podermos Obrigada hablar hoy para poder falar de este hoje tema tan importante sobre este para tema tão todas las importante mujeres y para para todas as Brasil, mulheres e para o porque Brasil também. cuando hablamos de Quando enfrentamento falamos a de la enfrentamento, mortalidad materna. enfrentar a mortalidade materna. Bueno, en Brasil, Bom, no Brasil, hoy voy a intentar hacer vou tentar fazer resumen. resumo. Tenemos, A gente tem agora uma lei que de 2024 de 2024 que instituiu a Política Nacional de Cuidado. E dentro desta política se fala uma das diretrizes da política é o autocuidado. E traz também quais são os públicos prioritários, qual o público-alvo. E também tem uma discussão sobre mulheres, tudo relacionado com o cuidado para as mulheres e pelas mulheres, e o cuidado que as mulheres também devem fazer, que é algo que também que está dentro da discussão, e é o autocuidado da população mais vulnerável. Então temos a discussão da população negra, as mulheres indígenas. Esta política é bastante nova, é do ano passado, e temos agora outro projeto de lei que vai mais ou menos na mesma discussão e que traz a instituição do Dia Nacional de Autocuidado para o 24 de julho, assim como o Dia Internacional, e uma discussão mais profunda com relação à política de autocuidado, que seria para estar dentro da política de autocuidado também, e que está relacionado com este tema que estamos falando. E o Ministério da Saúde, onde temos um guia
para profissionais de saúde com relação à atenção primária. Então, é um guia que está relacionado com as doenças crônicas e que tenta apoiar os profissionais com relação à atenção primária para o autocuidado mais relacionado com as doenças crônicas. Mas tem uma visão interessante do autocuidado apoiado pelos profissionais que estão nas unidades básicas de saúde, especialmente sobre a saúde sexual e saúde reprodutiva. O que temos hoje é um incentivo por parte do Ministério da Saúde para os municípios para que este também possam adquirir o teste rápido de gravidez, o autoteste de gravidez. E a mulher tem que ir ao serviço de saúde e aí recebe esse teste e não tem que pagar mais por isso. É um teste grátis para a mulher que vai ao serviço de saúde. E também distribui dentro desses serviços de atenção primária também os preservativos e os anticoncepcionais. E isso se distribui a cada 3 meses. Isso é o que é feito de forma grátis também. Quer dizer, a mulher não tem que pagar pelas camisinhas. Diretamente sobre a saúde sexual e reprodutiva. Obrigado, Camila. Continuamos falando. Mônica, gostaria de compartilhar? Bom, muito obrigada. Acho que começaria com compreendemos o cuidado na esfera tão ampla como o cuidado de cada um, cuidado como entendemos o cuidado como uma competência das pessoas, mas também do Estado também entendemos o cuidado muito unido com a capacidade que cada um tem e parte do que vou comentar é para isso. Desde essa referência, tem uma aposta no marco regulativo, como a OIG é definido como o módulo preventivo, e dá uma força também o vínculo entre as comunidades e os sistemas de saúde, e um pouco no empoderamento que foi señalado no marco do autocuidado. Outro elemento-chave para nós é a resolução do 3282/2018, que incorpora a rota de materno-perinatal. Definimos resultados de saúde que estão colocados para a capacidade dos sujeitos, reconhecer se podemos avançar na capacidade, na consideração de capacidade, e define intervenções que estão destinadas para isso. Entre isso, conseguir processos de comunicação para a saúde que estão dentro da lógica de capacidade de agência, de cuidado, estratégias de informação e comunicação, processos de redes, que é um dos plus maiores dentro disso. Depois, serviços de saúde, fazer exercício com o talento humano nas instituições. Depois, no marco da resolução, no marco da rota materno-perinatal e promoção e manutenção, que está estabelecido desde 2018, procedimentos de interrupção voluntária da gravidez, que tem outro ponto no 2023, onde é incorporado depois da sentença do juiz até semana 24 sem motivo, e depois disso 3 motivos que foram definidas especificamente, mas dá uma margem maior e definições a propósito das adaptações à atenção. Depois tem outra lei médico que faz um chamado para consolidar as condições adequadas para esse processo de atenção do parto, com respeito à autonomia da mulher. Uma resolução que fizemos nesse ano para dar luz a propósito da autonomia
de crianças e adolescentes no marco da saúde, entendimento, atenção em saúde, que é tão importante, e finalmente um exercício que dá a mini igualdade para estabelecer esse ano a política de cuidado, que com certeza unido ao modelo preventivo preditivo ajudará a dar força à APS e à voz dos atores no território. Obrigada. Muchas gracias, Mónica. Muito obrigada, Mônica. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Prazer Nuestra estar com concepción todos desde vocês. el Sistema Nossa Nacional concepção Integrado de desde o Salud que Sistema tiene Nacional mi Integrado de país Saúde que tem em meu país estas intervenciones de é essas autocuidados intervenções que de sean autocuidado siempre que sejam sempre efectivas y efetivas e basadas en baseadas em evidências, evidencias, que sean con seguridad y que calidad sejam com segurança asistencial, e qualidade que promuevan la assistencial, continuidad de los cuidados y que promover a fortalezcan el continuidade sistema. dos cuidados e Y creemos fortalecer o que estas sistema. cuatro Achamos que características, essas quatro en el contexto características, de lo que es el no autocuidado de contexto los do que é reúne, o en autocuidado, particular con tem, respecto a las intervenciones em particular com efectivas as basadas en intervenções evidencias, efetivas es baseadas em fundamental evidências, é para la labor que fundamental tenemos como para a retoría labor que temos sanitaria como de retoria empoderar sanitária, a la de población, en empoderar as particular a las populações, mujeres, especialmente en as sus mulheres, derechos y nos seus para mejorar la direitos e capacidad de para toma de melhorar a decisiones capacidade conscientes, na es decir, tomada de decisões libres, conscientes, informadas y responsables. livres e Con respecto a la informadas. seguridad y la calidad, nosotros tenemos Com una visión respeito à integral qualidade, temos de la uma estrategia de visão de autocuidado integrar a con la estratégia de estrategia autocuidado de com a seguridad de estratégia los de pacientes, segurança que es dos una estrategia pacientes, dentro que del é uma sistema estratégia dentro asistencial do que sistema busca assistencial mejorar los que procesos tenta asistenciales y melhorar os cuando hay eventos processos adversos poder e quando tem analizarlos eventos adversos adecuadamente. poder Creemos que eso analisá-los perfectamente se corretamente. complementa Achamos los que pode se autocuidados complementar os con la estrategia de autocuidados seguridad com del estratégias paciente. de segurança En dos tercer lugar, como pacientes. decía, Em terceiro promover la lugar, como operabilidad falaram, promover a asistencial continuidade está ahí un assistencial. rol fundamental Tem aqui um que tiene papel que ver con fundamental que tem a acento ver también com, no separar como los falaram, autocuidados não de los separar os cuidados autocuidados dos tradicionales, cuidados por llamarlos de alguna tradicionais, manera, por que chamar se de dan alguma por parte de forma, los que equipos de são dados salud por parte dentro das del equipes sistema de saúde sanitario y dentro por do lo tanto sistema tenemos sanitário. que considerar los Portanto, autocuidados como temos una que parte considerar os integrante del autocuidados sistema como uma parte de salud integral y dos por sistemas de último que saúde fortalezcan el e, sistema finalmente, y fortalecer o desde el punto de sistema. vista de nuestro Desde o ponto de gobierno estamos vista do trabajando nosso governo, fuertemente estamos en trabalhando que fortemente los pacientes, los pacientes que padecen em que os enfermedades, los pacientes que usuarios del têm sistema y sus doenças, familias usuários do se involucren en sistema la e as suas participación famílias social dentro del sistema possam estar para dentro da fortalecerlo. parte Y social do creemos sistema que para esta línea fortalecer, e de achamos los que essa linha autocuidados dos es una línea autocuidados é uma súper linha importante muito porque va a importante, generar la necesidad porque de que los vai usuarios del gerar a sistema necessidade que los os derechos, usuários conozcan sus conheçam seus posibilidades direitos, y se involucren en la possibilidades actividad e y en la estejam gobernanza dentro da del atividade sistema da que está governança do previsto en nuestra sistema que está ley. Ese es el na marco nossa lei. general Esse é o que marco tenemos y geral que tenemos una temos, experiencia, como e dijo temos uma el experiência doctor também, Rodolfo como Gómez, falou o específica, doutor que es el modelo Rodolfo, de reducción del específica que o riesgo de modelo de daño redução de en el tema risco aborto que no desarrollamos tema hace do 20 aborto, años, cuando que el aborto en desenvolvemos há Brasil y en 20 anos, Uruguay, quando que era si quieren podemos ilegal em desarrollarlo más adelante. Uruguai. Poderíamos Gracias, ver Leonel. Sí, mais ahora con adiante, alguna de se las otras vocês preguntas quiserem. seguramente Com alguma das te voy a outras dar pie perguntas, para Leonel, com que certeza cuentes un poquito sobre esa vamos estrategia. falar um pouco sobre La a siguiente estratégia. pregunta es entonces A justamente seguinte qué pergunta seria, estrategias então, o quais são as iniciativas se han estratégias ou iniciativas implementado para foram generar demanda de implementadas para autocuidado y gerar a empoderar a las demanda de personas y autocuidado, de empoderar comunidades as pessoas e para que se hagan comunidades, cargo de su salud para que utilizando intervenciones basadas sejam en evidencia. responsáveis pela sua Camila, saúde, nuevamente te doy la com palabra. ações baseadas em evidência. Bueno, en Camila, a continuación, palavra é sua. gracias, Bom, Gabriela. obrigada, Gabriela. Bueno, en Brasil, o sea, No tenemos Brasil, una gran temos discusión uma grande se está discussão poniendo ahora que para se está nosotros colocando agora sobre para nós el sobre o autocuidado en autocuidado relación a em relação las mujeres às que están embarazadas, mulheres que ¿no? estão Tenemos grávidas. ahora una Então, estrategia temos uma que estratégia estamos haciendo agora y que fue con el doctor Rodolfo que vino foi acá feita com o ahora en Dr. mayo. Rodolfo quando ele veio em Estuvimos con un março, equipo de em la maio, OPS com a equipe da y OPS, con el apoyo da también OPAS, de la com o OPS de apoio também Brasilia, da de OPAS do Brasil, Brasília. y tuvimos una gran discusión E a sobre gente teve uma grande discussão empoderar a las sobre lideranzas empoderar comunitarias de as los lideranças profesionales de comunitárias e os atención profissionais primaria da atenção para primária las emergencias para as obstétricas. emergências Una de obstétricas. los
dos vídeos que o Dr. Rodolfo passou anteriormente, que tem o disco azul com as cores e tudo isso. Estamos agora desenvolvendo como levar isso para as províncias do Brasil e treinar os profissionais para que possam levar também as lideranças comunitárias, as parteiras tradicionais, as lideranças em geral para a população toda indígena, população de quilombolas. Quer dizer, estamos no momento tentando fazer um plano para desenvolver a discussão para o Brasil todo relacionado com a prevenção das emergências obstétricas, especialmente. E acho que isso terá espaço nesse ano, no próximo ano, de uma forma importante. Vamos fazer algumas adaptações para a nossa realidade e deve começar em outubro os treinamentos para o país todo, dessa discussão, dessas questões relacionadas com a gravidez. Acho que seria isso. Obrigada. Obrigada, Camila. Mônica? Bom, acho que aqui teve muita informação no Marco em Saúde. No ano passado, teve também uma campanha que se fez com o Ministério da Saúde. Isso também deu força e conseguimos ver as estratégias dos canais de saúde e entidades territoriais, não só fortalecendo a detecção de signos de alarme, mas também tem presente o marco de atenções definidas na manutenção perinatal, que são as atenções que deveríamos garantir na população toda. Na Colômbia tem uma linha de trabalho, que teve um trabalho de aumentar as peças de comunicação, fala de população migrante e de acolhida. Estamos fazendo uma abertura de estratégias com a informação e a comunicação não conectar com as pessoas, então finalmente não vamos poder traduzir, colocar no saúde. Depois teve uma grande aposta pelo governo nas equipes básicas, em definir e consertar os planos de cuidado com as famílias, com as pessoas. O que a gente pode ver com o acompanhamento das equipes básicas, e não só como falou Mandula, porque dispõe não só para as famílias e as pessoas, mas também ter presente essas ações para que outras pessoas e os sujeitos possam incorporar nas suas vidas como mudanças que podem ser significativos, pode ser de atividade física ou demais, há também mudanças nas suas famílias, suas relações com as redes de apoio. Também temos um desenvolvimento agora no sistema de APS para poder dispor de um módulo direto às pessoas de forma que possam consultar o que houve aí, o que está pendente para elas. Temos uma aposta muito grande também com a rede de gestantes de crianças, que está agora reconhecida no plano de planejamento para parar com a mortalidade e redução de mortalidade em primeira infância do país. Essas redes apostam pela capacidade de agência, da capacidade de cuidado, e tem
uma implementação, uma exibição no território. Fizemos também uma ativação através da ferramenta Clínica Primeira Infância, da OPS, fizemos um cuidado em crianças também para o talento humano em saúde, mas estamos desenvolvendo também uma transformação do que alguns podemos conhecer como o AIEP, que era uma estratégia centrada na atenção de doenças prevalentes das infâncias, e agora queremos aumentar para todas as redes e colocar ferramentas para os atores comunitários em saúde. Temos também o exercício também no marco para a mortalidade materna, que é fazer monitoramento das condições, garantia do IVE, anticoncepção, pois evento obstétrico e atenção no marco de violências sexuais, e também o exercício com acortes gestantes do país. Hoje temos 80% das gestantes e fazemos segmento nominal, mas queremos também dispor, estamos desenvolvendo um módulo para poder acessar as gestantes também diretamente as mulheres grávidas, o que aconteceu com elas, quais são as atenções pendentes, e também isso ajuda a fortalecer a autonomia e a capacidade que temos de manter o cuidado. Temos também alguns desenvolvimentos desde EPS para ingresso seguro com monitoramento de signos, também uma relação permanente com os serviços de saúde, mas com uma capacidade de aposta nas aplicações e outros processos de telemedicina para alguns casos de IBE, para garantir já enviando o kit à pessoa e fazer o monitoramento ali. E apostas, vou fechar com isso, em termos de articulação intersetorial, colocada hoje na estratégia CERS, como uma aposta para promover práticas de cuidado no território. Obrigada. Obrigada, Mônica. Leonel, por favor. Bom, o Uruguai historicamente teve um sistema sanitário muito paternalista, sempre vendo as atividades de autocuidado como uma coisa muito suspeito. Então, transformar isso em uma tarefa cultural muito importante. Talvez na nossa experiência histórica, o maior hito para revertir isso foi particularmente numa questão de muito polêmico, como é a interrupção da gravidez, o aborto. Em Uruguai está proibido há 20 anos o aborto e era a principal causa de mortalidade materna. E um grupo de profissionais de saúde, com ginecologistas, parteiros, médicos, estabelecemos uma estratégia de autocuidado sem saber que era uma estratégia de autocuidado, porque ainda não estava chamada assim, chamada de iniciativas sanitárias contra o aborto provocado em condições de risco, e o que fazia era, no marco da ilegalidade que tinha o aborto, gerar condições para que a mulher pudesse estar informada sobre esses riscos, como fazer um aborto com menor risco através do uso de medicação, em particular o misoprostol, que não dávamos porque não podíamos, mas podíamos orientar sobre como comprar, como isso estava dentro do marco da confidencialidade do paciente médico, e sempre procurando o bem superior da paciente que já tinha tomado uma decisão consciente que queria que, se a gente não fizesse isso, podia ter um risco maior. Essa experiência foi muito bem sucedida, não só em termos de epidemiológicos, o impacto que teve na diminuição da mortalidade avaliado pelo viés materno, mortalidade materna, mas também pela mudança cultural que significou no nosso país visualizar o aborto de uma questão, não ver o aborto como um crime, mas como uma questão de saúde, onde a principal protagonista era a mulher, tomando decisões cientes e apoiando a decisão.
Isso mudou realmente, historicamente, o que foi a visão, o que é a visão nacional do autocuidado, e hoje está vigente ainda a lei, permite interrupção voluntária da gravidez até as 12 semanas e até 14 nos casos de violação. Então, a lei 18.426 é aplicada para os casos em que está fora do prazo. Continuamos, nossos profissionais continuam informando para a prática de autocuidado que criamos há mais de 25 anos. A prática de autocuidado, de enfoque de autocuidado, é aplicado hoje também em aspectos de saúde sexual e reprodutiva, em particular o que tem a ver com a prevenção e o tratamento do HIV e da sífilis, com a política de drogas. O Uruguai, como vocês sabem, é pioneiro na normalização do consumo de cannabis. Estamos trabalhando na regulação de outros mercados, eventualmente de cocaína, como principal causante do grave problema do narcotráfico que temos hoje, que os autocuidados têm um papel fundamental. E fora do sistema sanitário, os autocuidados desenvolvemos em períodos anteriores de governo das nossas forças políticas um modelo muito inovador de escolas promotoras de saúde, nas quais as escolas de educação primária de crianças serão transformadas em sistemas de promoção do autocuidado. Gracias, Leonel. Muchas Muito gracias. Bueno, obrigada, en Leonel. estos Bom, minutos que nos quedan, les voy nesses a hacer minutos una que ainda última temos, vou pregunta, fazer uma última que es la pergunta, siguiente: ¿cómo se han que utilizado seria las como foram intervenciones de utilizadas as autocuidado para intervenções de llegar a autocuidado poblaciones para levá-las desatendidas o de difícil acceso, até populações incluso sem en atenção, entornos hoje humanitarios de difícil o acesso? frágiles? Camila. Camila? Bueno, primero decir Bom, que primeiro esto dizer que que dijo isso ahora que Leonel sobre falou o la Leonel cultura, sobre a cultura, de que el sistema de salud es que o sistema de paternalista, se saúde é vive parte acá en Brasil muchísimo también, o sea, disso. es No una Brasil vivemos discusión isso muy também, é uma difícil discussão muito de difícil hacer de y la ter, gente como que, e as cree que tiene que pessoas esperar acham los que tem que profesionales, esperar os todo, no sé, es profissionais e una tudo isso. discusión Então, súper é uma importante. discussão muito Y importante. acá tenemos un programa E que se aqui llama temos um Programa programa Salud chamado en de la Programa Escuela, de Saúde na que es Escola, bastante parecido con que é que bastante también Leonel parecido nos com o que contó ahora, Leonel que son falou, discusiones que são relacionadas a la discussões salud que relacionadas à llevamos saúde para las escuelas que y levamos até as escolas, principalmente los adolescentes, así, principalmente adolescentes para de 12 años para más, de así, 12 anos a normalmente, ¿no? mais, Se discute salud normalmente. antes, pero Falamos de este saúde programa antes, mas esse especialmente programa mira un poco más especialmente para los vai um pouquinho a adolescentes mais para os y discuten adolescentes cuestiones de e prevención del falam embarazo en questões la de prevenção adolescencia, da gravidez na la salud adolescência, sexual y reproductiva saúde en sexual e general, ¿no? Para reprodutiva em geral, impedir las para las pedir enfermedades as sexualmente doenças sexuais transmisibles, todo eso, de transmissão es un programa sexual. importantísimo É um acá y programa creemos muito que importante es aqui. un camino Achamos que para é um caminho que el futuro ahn, de Brasil para que o ya, futuro do ya venga con Brasil las personas venha com as entendiendo pessoas cómo es entendendo importante el como é autocuidado en importante o relación autocuidado em a su vida relação à sexual, sua vida ¿no? Y todo sexual lo que e dice tudo respecto a su salud que fala a respeito à eh, saúde en todas etapas de la vida. nas etapas da La vida. participación A social creo participação que social, responde un acho poco la que pregunta, responde Gabriela, um porque pouco a acá tenemos pergunta, en nuestra Gabriela, porque temos legislación aqui la na nossa participación legislação a social participação social bastante ya bastante já instituida, ¿no? Y los instituída. movimientos sociales Os en movimentos Brasil hacen sociais un no trabajo muy Brasil importante y traen las discusiones de e estas trazem as discussões poblaciones que dessas tienen más populações dificultad de que têm acceso y que dificuldade de son mucho más acesso e vulnerables. que são muito mais Ellos vulneráveis. traen para Eles las trazem políticas para as políticas las necesidades que as tienen, o sea, necessidades nos ayudan que de eles alguna têm, manera a construir ajudam las a políticas y las construir as acciones políticas e as que ações lleguen a ellos, ¿no? para que Y no possam chegar solo até eles e não fiquem políticas só generales que políticas no van a gerais que ver estas não especificidades. terá Entonces essas creemos que esta participación especificações. en
Então, achamos que esse é um caminho essencial, e aqui no Brasil é bastante forte o trabalho que essas organizações fazem com o Ministério, com a Secretaria das Províncias, dos municípios, tudo. Então, é um caminho importante. Além disso, temos agora também, acho que temos que aproveitar a tecnologia. Temos um aplicativo muito forte de saúde chamado de Meu SUS Digital, aqui no sistema de saúde digital. E temos aí muita informação, não só isso, vamos ter informações interativas para crianças, para os adolescentes e para as mulheres grávidas. E poderemos ter informação não só colocar os seus dados e utilizar o aplicativo para o acompanhamento da sua gravidez e um monte de informação de ajuda para que as pessoas possam usar isso, possam inclusive ter um alerta. Então, se tem essa pressão arterial, por exemplo, é melhor procurar por um serviço, vai até a equipe que acompanha seu pré-natal. Coisas assim, bem interativas que vamos desenvolver. Acho que em dezembro desse ano estará pronto. Então, obrigado mais uma vez. Mônica. Bom, como falei antes, acho que a aposta mais importante em termos do autocuidado e do cuidado para o país nesse momento, de pessoas sem atenção, que temos brechas, são das equipes básicas de saúde. Ter mais de 10.000 equipes no país nesse momento aborda mais de 1.500.000 lares ou famílias, 3.600.000 pessoas, mais de 25.000 mulheres grávidas com acompanhamento direto das equipes básicas são uma aposta fundamental. As equipes básicas são priorizadas em áreas e comunidades onde a atenção e saúde talvez não está tão disponível. Muitos dos municípios do país têm só uma oferta muito básica, então as equipes pela modalidade que tem podem se deslocar a comunidades para fazer atenções nas comunidades, centrar o exercício nesse planos de cuidado que comentou, são ganhadoras. Temos alguns desafios de fortalecer a capacidade da equipe, essas ferramentas. Agradecemos muito à OMS dispor os países esse tipo de ferramentas para incorporar isso no exercício e que chegue até o último lugar do país, poder incorporar nesse processo perfis comunitários que são muito importantes, porque no final a herança dos processos nesse tipo de intervenções tem a ver também com a confiança, com saber reconhecer quem é o outro que chega até a minha casa, que entrará para falar comigo ou para ver a minha pressão, fazer alguma consulta. E aí o papel do perfil comunitário, que são perfis que em muitos dos territórios são perfis próprios em saúde, por exemplo, parteiras, médicos tradicionais, conhecedores que se incorporam ao exercício, é muito importante aí nesse marco conseguimos ir fazendo identificações de capacidades e riscos e conseguimos identificar as práticas próprias, alguns logros da família. É a primeira rede, que são as famílias. A abordagem familiar no marco da saúde familiar é essencial poder reconhecer que tipo de relações dinâmicas está na família
para fortalecer isso, para o cuidado entre eles, o cuidado da família como uma unidade. O segundo é que temos uma aposta no marco da rede, uma aposta em termos de redes de adolescentes e jovens. E aí está unido com esse processo de educação para a saúde, que para adolescentes e jovens temos termos específicos em termos da garantia e reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos e terá alguns desenvolvimentos que o MinSaúde também distribuirá, poderá mobilizar nos territórios o exercício do Ministério, que acho que poderia fortalecer no sentido da rede na educação no campo da saúde, uma rede onde é agrupada a academia, tem atores relacionados com o processo e temos um exercício juicioso que permite ter a voz da academia. Na construção tem algumas apostas, mas em termos de atenção em saúde, como pode ser a tomada de PBH, que estamos no processo para implementação, processos com comunidades étnicas, destacar um processo que estamos avançando com parteiras e parteiros no país, que permitirá poder avançar num assinalamentos que tenha corte, mas também num processo de articulação, não só com as equipes básicas, mas com uma rede muito grande que tem dos perfis próprios e também das comunidades indígenas, avançando no marco do sistema próprio intercultural indígena, que será muito importante no relevo que poderemos dar nas práticas de cuidado, mas também naquelas outras formas da saúde e de ver o cuidado. Só para señalar o último, é que achamos que as estratégias de informação poderiam nos permitir ter muitas ferramentas que vocês colocaram, não só para a população geral, mas população com brechas, como pode ser a população migrante venezuelana que foi acolhida pelo país. Muito obrigada, Mônica. Leonel, por favor. Muito breve, nós, como prioridade na gestão desse período, temos o grande desafio de diminuir os tempos de espera na consulta. Tem um enorme tempo de espera que estamos tendo hoje nas consultas, e uma das estratégias que estamos pensando justamente para poder para diminuir a brecha que tem entre a procura de atenção sanitária e conseguir esse primeiro nível de atendimento, são os autocuidados como estratégia para implementar, em particular através da telemedicina, que está posicionada na medicina particular, medicina que tem aqui as pessoas ricas, posicionada como uma alternativa válida, e achamos que justamente é muito mais necessária nas pessoas que estão em situação socioeconômica desfavorável e sofrendo de uma interseção da vulneração de direitos. Estamos pensando na estratégia de cuidado, se envolver a mesma para diminuir os tempos de espera e, como falamos na primeira intervenção, tentando que os autocuidados sejam sempre concebidos desde o sistema de saúde, assegurando a continuidade assistencial. Se requer de um nível de complexidade superior, sempre esteja vinculado com as equipes de atenção primária da comunidade, as equipes de segundo nível. E com os equipamentos hospitalares quando forem necessários. Então, o que eu acho que é muito importante pela questão cultural na nossa sociedade é sempre falar de que os autocuidados não são cuidados de segunda, mas são cuidados de primeira qualidade e de primeira segurança, para que a população possa se empoderar dessa ação sanitária adequada para a gestão da sua saúde. Muito obrigada, Leonel.
con poco tiempo, Estamos solo com voy a pouco retomar en la tempo, verdad que mas las respuestas y las exposiciones as de ustedes respostas e han as sido apresentações muy foram claras. Entonces, muito solo claras, retomo então esta idea somente de la necesidad de revertir los essa modelos ideia que temos paternalistas del que sistema mudar esse sanitario modelo y la paternalista do sistema importancia de sanitário contar, por un lado, con e a un marco legal importância que de sostenga ter políticas normas legais que para esto manter incluya la políticas capacitación de e que profesionales, estão relacionadas com o especialmente el treinamento acceso de básico, profissionais e atención primaria de equipamento la salud, básico, la atenção primária da información, la saúde, promoción de la salud informação, para que las a personas puedan promoção da tomar saúde decisiones para que as autónomas pessoas y possam esas ter decisiones decisões incluyan el autônomas autocuidado, e essas el decisões autocuidado estão pensado, relacionadas com como decía autocuidado. Leonel, como Autocuidado, una como disse responsabilidad del Leonel, como uma Estado, como responsabilidade do una Estado, herramienta más para como uma facilitar el ferramenta acceso de las para personas al facilitar cuidado o de su acesso salud, das pessoas ao cuidar no das suas sin el equipo de saúdes, salud. não Solo con sem el equipo de salud equipamento de cuando es más saúde, necesario, pero siempre con el eh, apoyo del equipo de mas salud. sempre com o La apoio da equipe importancia de de las saúde. escuelas E também a promotoras de importância salud, de das la escolas de educación sexual saúde, integral, educação del trabajo sexual integral, intersectorial y trabalho tener en intersetorial, cuenta e levar em la consideração modernidad, las a aplicaciones, modernidade, las redes as sociales y cómo aplicações, os trabajar aplicativos, con as redes adolescentes. sociais e como trabalhar com Muchísimas adolescentes nisso gracias também. a los Muito tres y obrigada seguimos adelante con a la actividad. todos e continuamos com a atividade. Muito obrigada. Reitero las gracias, muchas gracias. Muito obrigado, Y gracias doutora, a cada uno de cada una de as ustedes que han doutoras, a compartido doutora con nosotros. Perrota e Realmente cada fue um de mucho vocês que compartir, compartilharam. un lujo tenerlos. E realmente foi um luxo Un tê-los lujo que e hayan tê-las compartido aqui. esto con Um nosotros. luxo poder ter Estamos essa muy oportunidade agradecidos porque de este es un espacio compartilhar. que se ha construido y va a É um seguir en espaço que construcción. está sendo construído e que vai Decirles seguir a tenemos más cada de dia. 250 Temos mais personas de que han 250 conectado, pessoas que se interesadas, conectaram, y hay mensajes interessadas, de todo tipo en e el também chat. temos mensagem de todo tipo no La chat. mayoría de Alguns que estão Perú, Colombia, Pro cumprimentando, do Mujer, Peru, da Colômbia, Pro México, Mujer, República Dominicana, México, República Guatemala, Dominicana, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Trinidad e Uruguay, países, Tobago, Nicaragua, Honduras, Argentina, Nicarágua, Honduras, y así Argentina, sigue. Uruguai De cada e uno de estos outros. países con E mucho cada um dos interés países com en muito poder interesse avanzar y aprender. em poder Para avançar e todos, aprender. Então, les para decimos todos que e transmitimos todas, al finalizar eh, este webinar, van a ao recibir un terminar esse link con webinar, toda quando la terminar, información vão ter o y además link com con toda a informação e também com uma una hermosa tarefa, tarea uma que linda quiero tarefa que proponerles quero a mi apresentar colega no Carl. meu colega Carl, Ahora vamos a poner ahí está. Carl Massenot, Carl Massenot, la Organización Mundial da de la Organização Salud. Mundial da Saúde. Busquen, por favor, la traducción al inglés. Busquem, por Carl favor, a tradução está ao aprendiendo a inglês. hablar algo de español, Carl su está presentación aprendendo a va a ser falar en algo em inglés. espanhol, mas sua Él apresentação vai ser va em a dar inglés. una linda tarea E ele vai para dar uma todos linda y cada tarefa uno de para los que todos están que estamos nesta participando reunião, para seguir para construyendo este continuar espacio. construindo esse Este es espaço un de espacio trabalho. en el que Este é um vamos todos a espaço poder onde contribuir. todos vamos poder En la región de las contribuir na Américas, região das muchas de las Américas. preguntas fueron, ¿y qué hago E desde várias Perú? perguntas ¿Cómo foram: o que eu posso implemento esto fazer desde aquí? ¿Cómo hago aqui para desde o generar Peru? espacios Como faço na Costa amigables con Rica? adolescentes? ¿Dónde Como está ter espaços la amigáveis com población adolescentes? Onde LGBT? está a O população sea, hay un LGBT? montón de Quer preguntas dizer, tem que muitas van a ser perguntas respondidas que por vão este ser ejercicio respondidas que Carl através va a desse hacer exercício ahora que y Carl nos vai trabaja junto con propor Jula agora y e lidera que también el trabalha com proyecto a Jula doctorado a nivel e global que y que lidera fue esse recibió trabalho el a premio nível global e que também recebeu o prêmio, disco de autocuidado que o disco mostré de recién y que autocuidado en que eu realidad mostrei nos enorgullece a todos. e que Carl, nos deixa muito it's your contentes. time. The floor is yours. Please go ahead and start. Carl, você tem palavra. Por favor, pode proceder. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço muito por você apresentar o fato que eu vou pedir para as pessoas fazerem um trabalhinho de casa. E eu acho muito bacana. Não se preocupem, é sobre a sua contribuição. Como a gente pode pensar de forma estratégica o autocuidado em nível regional. Hoje eu vou falar sobre o que é possível fazer após esse webinário e, mais particularmente, sobre o que a gente vai falar nessa sessão, sobre o desenvolvimento do mapa de desenvolvimento regional, o que que ele é, o que ele inclui, como vai ser desenvolvido e como você pode contribuir. Essa sessão é uma sessão interativa. Portanto, sinta-se à vontade de deixar quaisquer perguntas que você queira na caixa de perguntas e respostas, e também esperamos poder continuar essa conversa depois com as suas contribuições naquele dito dever de casa.
depois da nossa atividade de hoje. Então, ouvimos anteriormente que, e também uma pergunta aqui no chat, que existe uma necessidade muito grande para fortalecer estratégias de autocuidado para responder a alguns desafios essenciais que nós enfrentamos na nossa região. A diminuição das taxas de mortalidade materna, também as desigualdades ao acesso ao cuidado, também desafios estruturais, questões do nossos sistemas de saúde e da força de trabalhos da saúde, o que podemos fazer daqui para o futuro. Também foram compartilhadas estratégias avançadas sobre o autocuidado. E também muitas intervenções que são recomendadas não necessariamente podem ser escaladas nem integradas de forma total. Vemos também que existem muitas barreiras de nível individual. As pessoas talvez não saibam das intervenções que já existem ou não tenham acesso a elas por causa de custo ou distância. Dada a cultura, às vezes a intervenção não é apropriada àquela cultura. No nível de políticas e de desenhos de políticas, temos barreiras que incluem barreiras legais ou de regulação, mas também limitações de natureza logísticas. Então, a ideia desse nosso trabalho conjunto é melhorar a coordenação entre todos os atores presentes aqui, mas também com os gestores e pesquisadores. Então, o que estaria incluso nesse nosso mapa de trabalho, né? Ela vai nos ajudar a priorizar quais são as intervenções baseadas em evidências de software que nós queremos na nossa região. Mas também, como foi muito bem articulado em apresentações anteriores, quais são as ações necessárias para facilitar o acesso a essas intervenções e poder tirar o maior proveito do potencial que elas trazem. Ele também vai ajudar a articulação entre investimentos e trabalho e os resultados esperados e impactos, como foi dito no chat. Então, agora, nós estamos... Então, nesse trabalho, nós vamos poder entender quais são os mecanismos existentes para poder entender quais são os progressos na nossa área e também compartilhá-los. Quais seriam as melhores práticas com o autocuidado? Então, esse webinar que tivemos hoje marca o final dessa primeira fase do desenvolvimento desse mapeamento e entender onde estamos na nossa região. Agora, nós, sabendo que teve muito esforço envidado, vamos passar para a parte 2. E isso vai ser feito com a coleta das suas observações numa pesquisa regional e analisar essas suas contribuições para identificar quais seriam as intervenções prioritárias e quais seriam as ações que podem ser implementadas. A OPAS vai facilitar discussões de natureza interativa com um grupo de atores técnicos, que vai incluir também as pessoas que desenham políticas, as ONGs e cientistas. A ideia é trabalhar com base em eventos baseados sobre saúde pública que estão acontecendo na nossa região. E a ideia é finalizarmos esse exercício até o final do ano que vem. A sua participação vai apoiar a identificação de ações de autocuidado. O questionário estará aberto até agosto, 27 de agosto. A participação é voluntária, mas está limitada para indivíduos maiores de 18 anos que assistam o webinário de hoje. E isso porque o webinário vai oferecer o contexto histórico necessário para completar bem esse questionário. Podem escolher responder o questionário de maneira anônima ou não, e também podem escolher não ser anônimos, também podem nos
comunicar se desejam ser contatados no futuro para uma discussão associada ao desenvolvimento desse roteiro. Todos os dados que vocês vão compartilhar serão tratados de maneira confidencial e armazenados de maneira segura nos nossos servidores, analisados apenas para os formulários agregados. Então, agora vamos apresentar qual é o trabalho de casa que queremos dar para vocês, uma demonstração passo por passo da ferramenta do questionário que poderão ver com esse código QR. Depois desse webinário, vou compartilhar também um link. O questionário está disponível em inglês, em espanhol e em português. Vocês podem ingressar o questionário pelo telefone, pelo computador. Eu acho que seria melhor usar o computador, porque é muito mais fácil de responder. O idioma do questionário pode também ser mudado segundo a sua necessidade. Então, do que se trata esse questionário? A primeira página do questionário inclui a informação que já apresentei, de que se trata esse questionário, qual é o processo, mas também inclui dois aspectos interessantes. Um link ao site da OMS sobre autocuidado, as intervenções de autocuidado, e outro é um endereço de e-mail que podem usar para suas perguntas. Bom, agora deve estar bem? Sim, sim, muito bem, obrigada. Então, aqui vemos aqui o tema dos idiomas, o e-mail para compartilhar as suas perguntas. Vamos pedir que respondam aqui a pergunta de consentimento, elegibilidade. Podem aqui ingressar o questionário. Se vocês são elegíveis e têm o consentimento, vamos pedir vamos perguntar se vocês gostariam de ser contatados. Essa é a primeira parte da discussão. Uma vez que completam essa sessão, vamos continuar com o questionário. A segunda sessão inclui informação demográfica social. Aqui poderão escolher, preencher e poderiam também escolher permanecer anônimos. Para todos os que estão respondendo esse questionário, devem indicar o país de residência, e essa informação não vai identificar vocês, mas é essencial para entender as respostas para a seguinte parte do questionário. A parte superior da primeira seção pergunta duas coisas muito importantes. O primeiro, qual é a sua função em relação às intervenções de autocuidado? E a segunda parte é que domínio de DSSR deveria ser priorizado? Então, aqui vou passar alguns minutos para que vocês possam ler esse texto. Então, qual é a sua função em relação às intervenções de autocuidado? Aqui temos 4 funções. Temos os usuários de intervenções de autocuidado. Você menciona um cuidado que reflete melhor as suas responsabilidades. Claro que poderiam ter mais de uma função, mas escolham aquela que seja mais alinhada às suas responsabilidades, à sua contribuição. Aqui, se são todas elegíveis para essa função, pode ser o usuário de intervenções de autocuidado, podem tomar uma ação, usar intervenções para manter ou promover a saúde, também pode ser trabalhador de saúde ou de cuidados, ou também pode ser o gerente de programas ou responsável de políticas. Agora vamos ver a segunda parte dessa pergunta. Que domínio deverá ser priorizado para as estratégias de autocuidado? Há 5 domínios que estão listados aqui, segundo o Guia de Autocuidado da OMS. No guia, as intervenções são classificadas segundo essas categorias. Então, claro que todos os domínios são importantes, mas vamos pedir que escolha aquele que melhor reflita seus interesses, seu histórico, e que seja claramente identificado como uma prioridade. O primeiro domínio
é sobre gravidez e partos saudáveis, inclui também intervenções, como, por exemplo, autotestes de gravidez, suplementação de ferro, suplementação de ácido fólico. O segundo é sobre planejamento familiar, que inclui também anticoncepcionais injetáveis e também facilitar o acesso a anticoncepcionais de emergência ou hormonais. O terceiro é aborto seguro e atendimento pós-aborto. O quarto é infecções de transmissão sexual. E o quarto é associado às intervenções sobre saúde sexual mais ampliamente. E pode incluir também o uso de lubricantes durante as relações sexuais. Então, aqui eu vou escolher a minha função, meu domínio, e vou clicar no seguinte. E aqui estamos nessa tarefa que vamos fazer juntos. Dependendo do domínio escolhido, vocês vão ver essa tabela, e aqui temos a lista das intervenções de autocuidado recomendadas pela OMS no lado esquerdo, e vocês devem classificá-los segundo o impacto e viabilidade no seu contexto. Quando falamos sobre impacto, não trata-se sobre avaliar se a intervenção é beneficiosa para a saúde ou não, porque já está na recomendação da OMS, quer dizer que já passou por um processo que foi estabelecido, e essa intervenção é beneficiosa e segura cientificamente. O que é realmente importante é entender essa intervenção no seu contexto, refletir se essa intervenção realmente tem um potencial de transformação e se pode promover os direitos, o acesso ao cuidado, a autonomia, se pode reduzir as desigualdades e levar a uma mudança transformacional. Então, a viabilidade trata-se sobre se a intervenção pode ser realmente implementada para conseguir um impacto. Temos o pessoal de que precisamos, há políticas que apoiam essa intervenção, a intervenção é acessível à comunidade. Não há certo ou errado. Trata-se da perspectiva para responder essa pergunta. Então, vamos ver um exemplo rápido. A primeira recomendação é sobre a autoadministração de anticoncepcionais injetáveis. A autoadministração pode ter um impacto transformacional para permitir o acesso a anticoncepcionais modernos para algumas barreiras que enfrentam as mulheres. Então, por exemplo, na minha cultura, o uso de seringas é percebido como algo ruim. Então, a implementação pode ser um desafio. Uma vez que vocês completam, vão clicar em seguinte. Então, agora é a sua vez, e a pergunta é: que tipo de intervenção associada ao seu domínio que não esteja na lista tem um alto impacto e alta viabilidade? Porque essa lista inclui apenas as recomendações da OMS, são recomendações que realmente são beneficiosas para seu contexto e para a região. Logo, vamos clicar em seguinte. A parte final do questionário vai perguntar sobre o impacto, a viabilidade das intervenções possíveis identificadas pela OMS. E essas são intervenções para abrir o potencial das tecnologias de autocuidado, dispositivos e medicamentos. Aqui na parte esquerda, apresentamos as intervenções segundo a sua função, como, por exemplo, autocuidador ou responsável de políticas. Vamos ver um grupo diferente de intervenções. Aqui vocês devem levar um tempo para revisar e refletir sobre o poder e viabilidade. Então, o que vocês pensam do impacto? É uma mudança sustentável? Vai melhorar a equidade? E também em termos da visibilidade, se vocês pensam que é realista implementar essa intervenção específica no seu contexto e se há barreiras para implementá-la ou que possam impedir a implementação dessa intervenção. Aqui, então, é um guia para responder essa pergunta. E podem pensar na seção
prévia, e, por exemplo, uma intervenção específica de autocuidado, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. Desculpem, meu espanhol não é bom, mas estou procurando que há uma pergunta sobre compras. Sim, por exemplo, estamos falando sobre a cadeia de suministro, sobre os anticoncepcionais injetáveis auto-administrados. Podemos ver se já temos um sistema de compra sólido, implementado, e podemos nos focar em ter um impacto mínimo e ter uma viabilidade máxima. Mas, novamente, isso vai depender da sua perspectiva, do seu contexto. Então, vocês devem levar um tempo para revisar essas perguntas. A pergunta final então, a pergunta final do questionário é sobre você, novamente, sobre as suas intervenções. Que intervenções estão favorecendo essa implementação? E como a sua função pode fortalecer as intervenções de autocuidado? Podem completar essa pergunta ingressando novamente no mesmo computador ou também enviar diretamente o questionário. Também podem decidir sair nesse ponto do questionário e voltar às sessões prévias para revisar as suas respostas. Uma vez que vocês finalizaram esse questionário e que já foi completado, quer dizer que já foi completado. Bom, desejo que essa tarefa de casa seja aceitada, que seja acessível e que possam entendê-la. Se tiver alguma pergunta, por favor, me Para todos, falem. esta é uma oportunidade de gerar espaços e espaço muito frutífero para que foi compartilhado e que isso possa ser aumentado cada vez mais. Temos várias opiniões, pedidos no chat de muitos colegas. Esse é como a gente tem que colocar, quer dizer, uma parteira pode ser legisladora, pode ser chefe de serviços, implementadora local, ou pode trabalhar no centro de atenção primária. Então, levar em conta isso, tanto se tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição e todos os que estão entusiasmados com a possibilidade de contribuir, não se preocupem. Antes de terminar este evento, vão receber a gravação do vídeo da apresentação, de todas as apresentações e os documentos deste webinário. Então, para terminar, então, Tatiana, você pode colocar o último slide. Então, para terminar este fantástico webinar, queremos com tantas experiências que foram compartilhadas em todos os países e entendendo qual é o nosso papel nesse grande jogo. Quero apresentar a nossa chefe, a doutora Suzane Sarruia, que é médica, ginecologista e obstetrista, com um doutorado em saúde pública e especialista em saúde da mulher, perinatal e reprodutiva. Também ocupou cargos no Ministério de Saúde no país do Brasil. Também foi diretora do Centro Latino-Americano de Perinatologia nos últimos anos e atualmente lidera a Unidade de Saúde das Mulheres Materna, Neonatal e Reprodutiva. E tem várias publicações sobre vários temas importantes. Então, Suzane, agora passo a palavra para você. E muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Rodolfo. E eu quero começar de uma forma muito diferente. Quero agradecer a todos que participaram, porque o que vimos é um chat muito ativo, com mais de 130 observações, cumprimentos, pedidos de participação, e justamente é o que queremos.
com a questão da discussão sobre autocuidado. E eu gostaria de começar por uma questão conceitual que está atrás dessa discussão que a gente realizou hoje, que está relacionada com a autonomia da mulher, que é a presença cada vez maior e mais importante daquilo que consideramos o que é o paciente, o cuidado, a pessoa do cuidado, e isso se torna ativo em seu cuidado próprio. Esse conceito é muito importante e também foi mudando durante alguns anos. Leonel, vice-ministro do Uruguai, trouxe que é uma questão cultural. Tivemos a complementação da Colômbia, que disse essa é uma questão de reconhecimento de direito, e também Camila, de participação social. E o que estamos vendo nesse seminário de hoje é que estamos trazendo para a estrutura da saúde, a todos os que estamos na saúde, a todas as redes, os serviços, os sistemas, a todos os marcos legais e conceituais que estão sendo apresentados neste webinar. Vemos uma recuperação de um espaço que pertence à mulher. Sim, porque aqui estamos falando de mulheres, de pessoas com capacidades e autonomia de tomada de decisões, de poder ter mais conhecimento. Então isso está perfeito com o que nos apresentou o Carl, e que tudo isso é muito importante para continuar essa divulgação, para participar e aumentar que essa rede de autocuidado em toda a região possa se tornar realmente uma estratégia para aquilo que buscamos sempre, melhorar a saúde das pessoas, e nesse caso específico das mulheres. Eu acho que é fundamental poder ver o que a gente conheceu hoje como algo do futuro, e também algo quando vocês apresentaram, falaram, aqui temos inovação, aqui temos capacidade de resposta, que cada vez mais aumenta. E quando o Carl termina a sua apresentação, ele coloca algo que é muito importante e algo que às vezes esquecemos. E eu estava pensando durante a reunião que às vezes a gente se concentra em contracepção, algo de cuidado, mas tem mais coisas que devem estar passando pela cabeça de todas as mais de 200 pessoas, 250 pessoas que estiveram aqui. Temos outras intervenções outros pontos que também podemos chamar de autocuidado, e temos que ser criativos, porque o que a gente pode fazer é transformar a estratégia de autocuidado dentro desse seu marco legal, com toda a responsabilidade que deve ter o sistema de saúde e todos os marcos técnicos que precisamos cuidar e fazer um monitoramento, e que fazer com que isso possa ser uma realidade que possa mudar a saúde de todas as mulheres. Então, quero agradecer às 250 pessoas que participaram. Espero que vocês também possam continuar participando, não somente respondendo às perguntas, mas também poder divulgar os seminários e da área de saúde das mulheres, e todos esses seminários, webinar, estão disponíveis também no YouTube, e vocês vão receber o link, vão poder ter acesso aos materiais e divulgar esse seminário, esse webinar, e também estar em contato com a gente. E também quero agradecer ao Rodolfo, a liderança nessa reunião, e também pode imaginar que atrás de todas as reuniões também trabalharam mais de 20 pessoas, nossos colegas da OMS que estiveram aqui, Manjula, Carlos, e a participação dos convidados, de Mônica, Camila, Leonel, liderados por Gabriela. Então, acho que tivemos um excelente momento e foram 2 horas muito interessantes. E espero que cada um de vocês possam levar a discussão de mais autonomia e direito para as mulheres
em cada um dos seus ambientes. Muito obrigada, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde e a nome também do Departamento de Serviços de Sistema de Saúde e da área de saúde das mulheres. Muito obrigada.